Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato e do JDT Fica em Casa. Tudo o que é ruim pode piorar. Sim, isso acontece. Vem o friozinho também, então as coisas ficam um pouquinho mais pesadas em tempos de pandemia. Não é uma data boa também para nós aqui no Brasil, para a humanidade em geral, mas temos que fazer o debate, né, Elenira Miranda? Então, boa tarde, Raul Fittipaldi, boa tarde, Jana Machado, bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do JTT Fica em Casa. Então, né, hoje é 17 de abril é o dia em que a gente comemora duas datas muito tristes para o Brasil. Um massacre de camponeses que aconteceu em Eldorado dos Carajás, há 24 anos atrás, em 1996, onde muitos camponeses foram assassinados de uma maneira bárbara, né? E há 4 anos atrás, dia 17 de abril, o Eduardo Cunha e a burguesia brasileira deram aquele que foi o último golpe que a democracia brasileira sofreu quando tirou ilegal e injustamente a presidenta Dilma, que era legalmente e deveria ter continuado sendo até 2018 a presidenta do Brasil. E que depois eles mesmos já deram 1000 provas de que ela era inocente, de que não era ilegal, de que ela não fez nada que fosse possível caracterizar como crime de responsabilidade. E o que eles fizeram foi começar o processo de caçar direitos dos trabalhadores, caçar a estrutura do Estado, enfraquecer o Brasil, fazer o Brasil passar vergonha internacional com as políticas públicas e com os posicionamentos mais absurdos. Então, a gente tem que lembrar que a presidenta Dilma foi retirada e aquilo não foi um golpe contra a Dilma, nem contra o PT, foi um golpe da burguesia contra a classe trabalhadora brasileira. Efetivamente, e lembrar também que o que aconteceu em Eldorado dos Carajás, embora tenha sido emblemático, não é estranho, acontece, continua acontecendo. A relação associativa entre o Estado burguês e a oligarquia produz esse tipo de assassinato em diversos números e em diversos lugares, inclusive no mundo, porque hoje também é o dia das presas e presos palestinos nos cárceres de Israel. Mas de tudo isso vai falar o JDT, como já anunciou Jana Machado. Elenira, o câncer nomeou um oncologista, li ontem na internet, pode ser? Então, eu estava vendo a entrevista coletiva desse moço que ocupa a presidência brasileira. Primeiro eu tenho que dizer que, Raul, que cara é aquela? Ele tem uns grumos, assim, umas coisas no rosto. Gente, aquela pessoa, acho que fazer mal para os outros faz mal para si mesmo, porque não é possível aquilo, né? Eles passaram 1 quilo de maquiagem, mas não esconderam. E ele conseguiu tirar um ruim para botar um pior, né? Porque, inclusive, falamos do golpe, o Mandetta votou a favor do golpe, era um dos que defendeu a destruição do SUS, votou a favor da emenda constitucional 95 que tirou recursos do Sistema Único de Saúde, então ele já era ruim, estava longe de ser alguém que a gente pudesse confiar. Mas estava bancando o que o mínimo de conhecimento científico sustenta, que é o isolamento social e algumas políticas, estava ouvindo gente com algum conhecimento técnico, como aquele secretário de vigilância que saiu. Só que é isso, né? Ele fez o Bolsonaro fez todo um discurso muito enrolado para dizer que saiu, mas ele pediu para sair, mas eu também pedi para ele sair, mas enfim, como se fosse uma coisa combinada. E na verdade não é, né? A gente sabe muito bem que o autoritário do Bolsonaro não consegue conviver com a existência de uma pessoa que está com mais aprovação popular que ele no seu governo, e por outro lado que a burguesia brasileira, essa assassina que assassinou em Eldorado dos Carajás, o latifundiário estava exigindo a mudança da política de isolamento social para tentar defender a economia. É bom que se diga que é uma falácia, porque se você não fizer isolamento social, os países que demoraram mais para fazer e que relaxaram ele muito rápido são os que estão pior economicamente também. Então, não é que vai resolver, mas, enfim, com esse argumento a burguesia está cobrando que as pessoas morram. É bom dizer, Lenira, que nesse sentido, com esse argumento, os Estados Unidos já tem quase 35 mil consumidores menos. Mortos, né? Então. E aí a gente tem um recorde de milhões e milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego nos Estados Unidos, ou seja, não funciona, nem do ponto de vista econômico, mas e indicou
o Take, esse que é um oncologista que sempre trabalhou no serviço privado, ele nunca administrou, nem trabalhou, nem atuou num hospital público. O Mandetta, pelo menos, tinha sido secretário de saúde do governo do estado. O Take, esse nem isso. É mais do que nada um empresário, é mais do que nada um empresário. Oi? É mais do que nada um empresário, Helenira. É mais do que nada um empresário. Então, mais ou menos, mais uma vez, a gente está colocando o lobo para cuidar das galinhas e vai dar errado, porque não tem como produzir dinheiro com a tentativa de salvar a vida das pessoas, né? Então... Mas esse pastelão todo tem outro correlato, que é a situação dos professores. Os professores, além de sofrer a pandemia, sofrem, de alguma forma, um assédio para fazerem aulas à distância, que já discutimos aqui várias vezes. Exatamente. É uma pseudo, porque não é uma pseudo-ensinamento, é um pseudo-ensinamento à distância, porque não há as condições técnicas nem pedagógicas de fazê-lo. Não é que a gente negue o conceito de ensino à distância, mas as condições não estão dadas, isso não se faz de um dia para outro. Isso é uma questão estrutural amplíssima, difícil, que você precisa costurar no decorrer do tempo, para poder construir realmente uma educação à distância, e continua insistindo com isso, né, Helenira? Então, está piorando, na verdade, né? Eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma das instituições irresponsáveis que não suspendeu o calendário acadêmico. O IFC estava mantendo também, mas parece que recentemente tomou a decisão de suspender o calendário acadêmico. E na rede estadual e na rede municipal, a gente tem verdadeiras pandemias que podem se chamar de... Não dá nem para chamar de ensino à distância. Sabe, Raul, eu dou aula há 25 anos. Eu comecei a dar aula em 1995. E quando eu comecei, eu já dei aula na rede estadual, municipal, federal, da educação infantil até a pós-graduação, e já trabalhei com educação à distância séria. Eu era design instrucional, que é uma função que tem na educação à distância, e a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai para a educação à distância é que a educação à distância não é reproduzir por meios tecnológicos a sala de aula presencial. Isso é absolutamente ineficiente, isso não dá conta de nada. E aí, quando a gente vê que os governos tentam criar uma imagem de uma falsa normalidade, de uma falsa educação que continua acontecendo, elas conseguem 3 coisas. Elas conseguem deixar os estudantes e os alunos e os pais dos alunos completamente perdidos, nervosos, cansados e inclusive adoecendo porque estão tentando fingir tentando embarcar, né, nesse fingimento de normalidade e não tem como. E todo mundo percebe, ninguém acredita que é verdade, ninguém acha que é ensino de verdade. Eles conseguem, além de criar esse nervosismo todo, aumentar o nível de estresse nas famílias e de assédio moral no trabalho. Então, a gente tem aí um monte de professores sendo cobrados de uma maneira injusta, perseguidos, ficando nervosos, indo atrás de tentar conseguir meios para fazer isso. Então, tem gente comprando computador, tem gente mudando a banda larga da internet, tem gente abrindo grupo de WhatsApp com os estudantes, e aí é uma confusão, porque o WhatsApp não é um mecanismo de ensino, não, é um mecanismo de confusão. E consegue uma certa aprovação social a respeito para tentar empurrar o que já era um projeto anterior de que a gente adote o ensino à distância como uma ferramenta eficaz. O engraçado é que o que a gente está percebendo, primeiro, que finalmente, por outro lado, né, tem um lado bom dessa coisa, as pessoas estão percebendo a importância das escolas, né? Tá super difícil para todo mundo ficar tanto tempo com os filhos direto. Espero que estejam percebendo a importância dos professores como educadores, que isso não é um processo simples, planejar uma aula é muito complicado, apoiar o aluno na realização de atividades não é uma coisa que qualquer um possa fazer. Espero que a sociedade entenda que trabalhar como professor é um trabalho científico, que você precisa de formação técnica específica, que você precisa de experiência, que a gente tem um monte de coisa envolvida sempre em cada sala de aula. Acho que as famílias estão compreendendo isso, infelizmente, nessas condições, mas espero que pelo menos a gente saia com a profissão dos professores mais valorizada. Mas as políticas do MEC, da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, elas são das secretarias municipais de educação, em geral, elas têm sido criminosas. Assim,
Não dá para fingir essa realidade, não dá para continuar contando presença, porque o aluno mandou uma atividadezinha, é um negócio pobre, que não tem debate, que não tem o contato social, que não tem o aprofundamento, não é uma possibilidade de substituir, e a gente não tem como continuar desse jeito. Eles precisam entender que não dá para voltar ao normal. Não existe mais o normal que existia antes, tentar este normal e preparar no suposto. Então, a gente tem dito, ó... E muito menos, Serenira, já finalizando nosso debate, naturalizar a encenação. A educação não é um divertimento, não é uma distração televisiva, não é absolutamente nada disso. Enfim, nós vamos continuar discutindo este tema e outros, debatendo a partir de segunda-feira, quando a gente se reencontra aqui no JTT. Exatamente. Fique em casa, Helenira. Lutando pela qualidade de vida de professores, alunos, familiares, né? Leiam, tentem fazer o que der, mas não se estressem, não exijam dos seus filhos, nem dos seus professores produtividade, isso não é o que está acontecendo. Sejamos humanos nesse momento. Grande abraço. Você vai ficar em casa, né? Vai continuar em casa 30 e tantos dias já. Fazer as compras de mercado da família toda, porque esses dois adolescentes aqui de casa comem muito, então eu tenho que fazer as compras da galera. Mas é isso, vou até o mercado, até a farmácia, compro tudo, trago para casa uma empreitada para limpar. Enquanto você faz isso, eu vou continuar com o meu chimarrãozinho, viu? Tipo Buenos Aires, esse chimarrão. Cada cidade tem sua peculiaridade. Bom final de semana. Não estava te escutando, desculpe a urgência, que estamos com um retorno um pouco prejudicado. Bom fim de semana para ti, Lenira. Tchau.